A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Por um mês eu voltei para a minha correria, lá em 23 de maio, né? Mas acredito que agora vai ser só um mês. Para quem já foi um ano, né? Um mês é pouco. Nós estamos numa série de mensagens, a visão da igreja. A gente está caminhando, e eu falei na semana passada que a gente está fazendo tipo uma série, essas séries que você vê no streaming. Então, nós estamos fazendo essa série, e nós vamos ter um capítulo final, que é a semana que vem. Na semana que vem é o final dessa série de mensagem, a visão da igreja, e você vai ver, e eu quero mostrar para você como às vezes a gente não lê a Bíblia vendo as coisas acontecendo de forma progressiva, a visão do autor, o que ele queria para nós, e a gente vai nesse último capítulo, que Paulo vai usar tudo o que ele falou desde o início, para uma visão de povo, de família, que ele tem para cada um de nós. Mas vou deixar para a semana que vem o último capítulo da série, mas você não pode perder, tem que trazer uma pessoa em nome de Jesus, não importa se a pessoa acompanhou o resto da série, né? Cada série aqui é uma lição em particular, mas nós vamos falar hoje sobre a força da transformação. A força da transformação. A igreja, a força dela está em ver vidas sendo transformadas através do Espírito Santo. Ver vidas sendo transformadas através do Senhor Jesus. Eu vou usar quero lembrar você, fazer uma recapitulação, mostrar o que a gente passou. A minha garganta está meio ruim, então eu vou pedir a sua paciência. Nós começamos falando da força de um povo. E o principal, eu não estava nesse culto que pregou, você pode ver no YouTube, tá? Tem lá as mensagens no YouTube, ou no nosso aplicativo também tem as mensagens. Mas eu gostaria que você entendesse isso, que a igreja é um povo, e o coletivo está sempre acima do individualismo. Se é um povo, é o coletivo que importa. Aí depois a gente falou da força da diversidade. Se somos um povo, não podemos pensar todo mundo igual. Nós temos que ter opiniões diferentes. O que nos une é Cristo. Mas nós somos diferentes, opiniões, de jeito, de gosto. E essa diversidade faz parte da nossa força. Porque cada um, com as suas diferenças, vamos fazer algo extraordinário, nos unindo em Cristo. Aí, semana passada, falamos da força do amor. A igreja, ela é o instrumento de um Deus que é amor. E nós devemos nos sentir amados por Deus, porque é o amor de Deus que nos dá identidade, é o amor de Deus que nos dá segurança, é o amor de Deus que nos traz equilíbrio emocional. E nós temos que amar as pessoas para a glória de Deus. Ou seja, amar sem pedir nada em troca. Você não pode amar alguém achando que ela vai ser grato, por exemplo, e depois ficar triste que amou e falou, poxa, aquela pessoa nem é grato. Você não ama a pessoa para receber algo dela. Você ama a pessoa para a glória de Deus. Porque você foi amado pela glória de Deus. E aí a igreja é esse amor que vem da glória e também ama para a glória. Porque o fim sempre é a glória do Senhor. E hoje eu quero falar sobre esse poder da transformação, usando o verso 22 como o verso principal do capítulo 4, que diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, a maneira antiga que a gente vivia, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Nós agora deixamos de ter aquela vida antiga, aqueles que têm Cristo, e nós somos instruídos a deixar essa velha natureza que se corrompe em desejos enganosos, ou seja, somos pessoas transformadas por Deus. Mas antes de falar de transformação, você recebeu um papelzinho aí do meu xará Severino, não recebeu? Então pega o papelzinho que você recebeu. Você recebeu um papelzinho do meu xará, tá? Meu xará, que aqui na igreja tem um Severino no altar e um Severino na porta. Não é fraca a nossa igreja, não. Vocês têm um papelzinho, tá?
E ele os meus obreiros, vai distribuir uma caneta. Caso você não tenha uma caneta, você vai distribuir uma caneta para cada ponta. Não vai dar para cada um não, tá? Vai dar para cada ponta, aí você escreve e dá para o outro, tá? O que você vai escrever nesse papelzinho? Um sonho, um desejo que você gostaria que Deus fizesse para você, mas só pode ser um. E tem que ser rápido. Está chegando a caneta, mas vai pensando. Quando chegar a caneta, você já sabe. Você tem que escrever, só pode um, tá? Só pode um sonho, um desejo que você gostaria que Deus fizesse para você. Só pode umzinho. Vai pensando, só pode um. E o melhor tem que ser aquele que vem logo na mente, porque é o que você mais quer mesmo, tá? Só pode um desejo, um sonho. Vai chegando a caneta para você, vai chegando aqui, o papelzinho já está, você escreve logo, se escreveu, empresta a caneta de volta para quem não tem caneta, pode ser lápis, pode ser canetinha, não precisa fazer desenho, que tem gente que gosta de botar e fazer um desenho, um coraçãozinho, com a cruzinha, é só você escrever logo o que você tem sonhado. O que você tem sonhado? O que você gostaria de pedir para Deus? Você escreve aí. Escreveu, dobra, mas fica com ele. Todo mundo já escreveu? Tem alguém precisando de caneta? Se tiver, levante a mão que o obreiro vai estar junto com você aí. Ok? Escreveu? Guardou? Fica aí, que a gente vai precisar do seu sonho, desse papelzinho, até o final da mensagem. Como o Senhor nos transforma? Ele nos transforma através do Espírito Santo. O processo de transformação começa quando a gente aceita Cristo. Quando a gente aceita Jesus, começa o processo de transformação que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida. E aí eu vou mostrar esse processo através do livro de Efésios. Existem outras formas que a Bíblia explica? Claro que existe. Em Atos ele fala de uma forma, em Romanos vai dizer outra, mas eu vou mostrar a forma que Paulo está falando para esse livro de Efésios, para esses irmãos de Efésios. Ele coloca que nós precisamos aceitar o freio do Espírito Santo. A gente não pode ser um carro sem freio. Nós precisamos ter um freio ABS do Espírito. A gente tem que ter um freio bom, tem que ser um carro de um freio potente, bom. Olha só o que o texto diz: peço que vocês vivam de maneira digna de vocação do que foram chamados. Nós fomos chamados para sermos transformados por Deus. E como é que essa transformação vai se dar? Vai nos dar humildade e mansidão, suportando uns aos outros. Veja, vai te dar uma humildade e uma mansidão de suportar uns aos outros. E por que ele falou humildade? Humildade de entender que você não é melhor do que aquela pessoa chata. Você não é melhor do que o fofoqueiro. Você não é melhor do que o adúltero. Você não é melhor do que aquele cabra safado. Porque no final somos todos resgatados pela graça e o poder de Deus. A humildade de entender que se não fosse Jesus, eu também seria um cabra safado. Se não fosse Jesus, eu não sei que tipo de pessoa eu seria. Mas eu só não sou pela graça e o poder de Jesus. E se um dia eu piscar e deixar Jesus, eu sou aquele porquinho que volta para a lama. A humildade de entender que é Jesus que transforma a minha vida. É Jesus que coloca um freio nos meus desejos carnais. A humildade de entender que eu não sou melhor do que ninguém. E aí é o problema do evangelho e a religião. Se você é religioso ou você abraça o evangelho. O religioso, por ser religioso,
por fazer as suas rezas, por fazer as suas orações, por vir à igreja, por dar o seu dízimo, ele se acha melhor do que outra pessoa que não é religioso. Ele acha-se melhor do que aquela pessoa que não ora. Ele se acha melhor do que aquela pessoa que não vai à igreja. Ele se acha melhor do que aquela pessoa que xinga. E nós não somos melhores do que ninguém, porque nós vivemos debaixo dessa graça de Deus. E nós, se acharmos melhores do que os outros, nós nunca vamos poder impactar as outras pessoas. Nós não somos melhores. Mas nós vivemos num mundo que cada um quer se achar melhor do que o outro. Aí a pessoa que mora no Sudeste, que nem a gente, se acha melhor do que as pessoas que moram no Nordeste. É as pessoas que moram em Itapuã, Praia da Costa, nós moramos num lugar de classe média, e se acha melhor que as pessoas que moram na periferia, que não é verdade. Eu nasci e fui criado na periferia. Eu não sou melhor porque eu moro em Itapuã. Nasci em Belford Roxo City. Lugar maravilhoso, um ponto turístico do Rio de Janeiro. Belford Roxo. No dia que você for para lá no Rio de Janeiro, vai lá visitar Belford Roxo para você ver. Né? Lindíssimo. Tem uma chaminé linda lá, que é a única coisa que eu acho que é mais ou menos. Né? Mas vai de dia, tá? Vai de dia. Não atentarás o Senhor teu Deus, vai de dia. Mas perceba que a gente tem que ter a humildade e o que mais? Mansidão. A mansidão é o quê? É a capacidade de contar até 1000, que às vezes contar até 10 não dá. Tem gente que você tem que contar até 1000, irmão. 1000. Você até fala, Senhor, me dê a graça de não pegar o pescoço dessa pessoa, em nome de Jesus, amém. Senhor, me ajuda a aturar essa pessoa chata, em teu nome, em teu poder, amém. A mansidão é ter esse domínio, é a capacidade de orar até 1000 por causa de algumas pessoas. Mas não pensa que, às vezes, a pessoa não tem que orar até 1000 por causa de você, não. Às vezes, a minha esposa tem que orar até 1000 por minha causa. Ela está lá. Ela fala que, às vezes, não sei como, eu esqueço o fio dental perto da pia. E sabe quantas vezes ela pediu para eu não fazer isso? E parece que hoje eu fiz de novo. E ela precisou contar até 1000, irmão. Que quando ela viu aquele fio dental ali, ela contou até 1000. É verdade, usar palito de dente agora. Eu estou dizendo que todos nós somos assim. Às vezes nós temos nossas próprias fraquezas, limitações, teimosias, que o outro precisa usar essa capacidade de mansidão para conosco e nós com eles. E nós precisamos fazer isso. Aí ele fala, com humildade e mansidão é a única forma de você suportar os outros com amor. Ele não está dizendo aqui que Deus vai te dar um poder, o poder que você agora tem anestesia espiritual, que nada te afeta, que nada te irrita, que nada te tira da graça. Ele não está dizendo isso, está dizendo, vai tirar você da graça, vai te afetar, vai te irritar, mas por amor, você vai ser humilde e manso, porque o Espírito Santo vai dizer, olha aqui. Estou aqui, suporta essa pessoa por amor, que às vezes alguém tem que te suportar também por amor. E aí o Espírito Santo vai te dar um freio, você quer falar algo, você quer gritar, você quer pegar o pescoço do outro, aí vai o Senhor te dar um freio aqui, não, suporta, fica manso, aguenta aí o tranco, suporta. Ser transformado pelo Espírito Santo é aceitar o freio do Senhor para dizer, suporta, irmão. Suporta a sua esposa com TPM. Suporta o seu marido. Suporta o seu filho adolescente. Suporta o seu filho criança ou adulto. Suporta o pastor que às vezes se empolga e termina o culto mais tarde. Você está doido para ir embora. Suporta.
Aceitar a transformação do Espírito é aceitar esse freio que às vezes vem do Senhor, que nós precisamos. E por que eu devo fazer isso? Por que eu devo suportar? Porque Jesus se sacrificou por nós e nós devemos imitá-lo. O que Jesus está querendo me ensinar quando eu tenho que suportar alguém? Que ser transformado é entender que eu também tenho que fazer sacrifício por alguém, como Jesus fez sacrifício por mim. Que não tem como amar alguém sem ter sacrifício. Amar pessoas é bom, mas também é uma dor às vezes. Muitas vezes. Jesus se sacrificou por nós. Ele sofreu por nós, sentiu dores por nós, e nós estamos aqui para imitar esse Jesus, também nos sacrificando por pessoas. Porque Ele quer nos transformar, a ser como Ele. E esse é o tipo de sacrifício que nós devemos fazer. Ele não quer que você fique se açoitando, nem seja crucificado. Ele quer que você aprenda a suportar o outro em amor. Ele quer que você aprenda esse freio que vem do Espírito Santo de Deus. A segunda forma que o Espírito Santo, através de Efésio, que vai nos transformar, primeiro é dar um freio, segundo é aceitar o propósito de Deus tem para a sua vida. E o propósito que Deus tem para a sua vida, para você servir outras pessoas. Deus tem um propósito para você, e olha o que ele fala em Efésios capítulo 4, verso 1 ao verso 3. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Lembra que eu falei que toda vez que tem um santo, não é pessoas perfeitas. Santo é uma forma de falar que é crente, cristão, naquela época. Chamava a gente de santo. Para o aperfeiçoamento da igreja, dos crentes, cada um tem que ter um propósito. E esse propósito serve para servir outras pessoas. Eu sou pastor para servir pessoas. Eu não sou pastor para ser servido. Eu não sou pastor para ser bajulado. Eu não sou pastor para fazer uma mega festa para mim. Eu não sou pastor nem para ser honrado. Todo pastor gostaria, todo líder, mas não sou para isso. Eu sou pastor para servir pessoas. E como eu vou servir? Eu vou servir pastoreando, pregando, ensinando, aconselhando, apoiando. É assim que eu vou servir. Eu não consigo servir, por exemplo, cantando. Eu não vou aqui cantar e através dos louvores da minha voz, você vai entrar em êxtase espiritual e ter um bálsamo no Senhor. Não, se eu cantar, você vai se irritar profundamente. Eu não consigo te servir através da música. Eu só consigo te servir através da palavra, do ensino, do aconselhamento. Mas tem gente que nos serviu através do louvor, da música, do qual nós entramos nos átrios, entramos na adoração, na presença de Deus, e nos serviu para isso. E cada dom, seja o que você faça, a sua profissão pode ser um serviço. Deus quer te transformar através de você servir pessoas, abençoar pessoas. Eu quero dar um exemplo disso, de duas pessoas que para mim são as minhas heroínas, entre tantos na igreja. A gente fala muitas pessoas lá de fora, pessoas de tudo, mas deixa eu falar de duas pessoas da nossa igreja. Só não pode me processar por imagem devida, tá? Porque eu não pedi permissão. Um é a Tatá, que é a nossa fotógrafa, responsável pelo trabalho de fotógrafo. Você não sabe essa menina. Essa jovem, a mãe dela morreu de câncer. A família dela sofre de problema de câncer, porque você sabe que é um problema, não é genético. E ela também luta contra o câncer, que hoje está lá bonitinho, paradinho, lá em nome de Jesus, continuar parado ali em nome de Jesus. Mas ela poderia usar esse histórico difícil que ela tem, de ver parentes dela morrendo de câncer,
de forma bem cedo e simplesmente achar que é a pior pessoa do mundo ou foi amaldiçoada. Não, ela usa isso para abençoar outros. Ela vai para o Hospital Santa Rita para evangelizar as pessoas que estão em estado terminal de câncer. Ela evangeliza as pessoas que ninguém evangeliza, que as pessoas que estão em estado terminal de câncer, morrendo. E ela chega para essas pessoas dizendo, eu sei o que é isso, porque eu também tenho. Eu sei o que é isso, porque minha mãe também morreu com isso. E várias vezes ela me ligou para falar e orar para alguém em estado terminal de câncer. A pessoa aceita Jesus e vai para o céu. O ministério dela não perde ninguém. Mas quão difícil é isso? E quem faz isso? Eu não conheço ninguém que faz isso fora do Tatá. Eu não conheço nenhum ministério de nenhuma igreja, do tamanho da igreja. A igreja de 10 mil membros tem a igreja central. Não tem esse ministério. Eu não conheço nenhum lugar. Ela vai lá, sozinha às vezes. Como ela é enfermeira formada, ela pode entrar. Ela entra, ela fala com a pessoa, ela conversa, ela chora com a pessoa. E você sabe o que preparo emocional tem que ter isso? Você está ajudando alguém, você está ajudando alguém, e depois de alguns meses a pessoa vai lá e morre. E toda vez ela tem que passar por esse luto, essa dor, essa dificuldade, tudo. E ela continua evangelizando as pessoas que precisam de uma palavra no momento de tão frágil que a pessoa tem. E você é minha heroína, Tatá. A outra é Maiane. Maiane também é uma heroína para mim. Ela é daqui, mas ela mora na periferia. Ela mora na região 5, aqui. E ela poderia simplesmente não fazer nada. Ela vê aquelas crianças na rua, que ficam tudo na rua. Eu tive lá ontem e vi um pé de criança. Você já viu pé de criança? Eu vi uma árvore que tinha umas 6, 7 crianças de 6 anos, 7 anos, dentro de cima da árvore. Eu falei, nem vou condenar, porque eu já fiz isso. Ela podia ver aquele monte de criança lá do bairro dela, não fazer nada, mas não. Ela abriu uma ONG, um trabalho social sem recurso nenhum, sem dinheiro nenhum, só com fé e coragem. Ela abriu ali só para pegar aquelas crianças e dar a ela uma referência de fé que ela não tem na casa deles, não tem com os pais, vive na rua, mas ela pega aquelas crianças uma vez, 2 vezes por semana e dá uma referência de fé para elas, uma referência que ela não tem com os pais dela, porque na rua só estão ensinando a eles a fazer coisa errada. Criança que está à disposição dos traficantes, de pessoas, não é, de mau índole, e está lá a Maiane dando a referência de fé, sem recursos, sem nada, irmãos. A gente ajuda, os irmãos ajudam, vamos lá, da forma mais precária possível, mas com fé, amor no coração, e as crianças amam. E já faz 4 anos que ela tem esse trabalho. E eu estive lá, estava numa escola pública, fazendo aniversário de 4 anos, com um monte de criança, dando pipoca, tal, e os irmãos ajudando, vários irmãos. Mas ela precisava, ela fazer nada, mas ela faz alguma coisa. Eu podia usar um monte de gente, mas vou usar essas 2 jovens, sem recurso, sem dinheiro. Não precisou criar nenhum ministério na igreja. Não foi assim um ministério, vamos aqui orar por elas. Não, elas por si só se santificam através do serviço. Através do propósito que elas descobriram em Deus e de abençoar outras pessoas. Então eu sou um privilegiado que eu pastoreio pessoas que são melhores do que eu. Vocês são melhores do que eu. Eu sou orgulhoso demais de vocês. Me emocionei demais ontem. Me emociono com a Tatá. Eu sou difícil de chorar, hein? E aí vem nós, porque nós precisamos entender que servir pessoas santifica nossas vidas. Se somos um povo, se temos essa diversidade,
Se somos um povo amado por Deus e sabemos quem somos, nós não podemos olhar só para nós precisamos servir uns aos outros, segundo o propósito do qual o Senhor estabeleceu em nossas vidas. Vou servir igual a Maiane, não, você não é a Maiane, vou servir igual a Tatá, você não é a Tatá, mas você tem algo que Deus pode usar para servir pessoas, para abençoar pessoas, para fazer diferença, e isso vai santificar a sua vida. Porque quando nós estamos servindo pessoas, nós somos usados por Deus, somos instrumentos de Deus. E aí Deus vai nos transformando, nos santificando através disso. E Deus sempre usa nossas histórias. Além dos nossos dons, nossos talentos, Deus também usa nossas histórias. A terceira forma que Deus usa para nos santificar é que nós precisamos aprender a abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Nos agrada a nossa carne, mas não agrada a Deus. Olha o que o texto diz em Efésios capítulo 4, verso 28 e 29. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação. E todo esse texto vai falar sobre isso. Nós precisamos abrir mão dos nossos pecados. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? A gente não fala contra o pecado mais. Nós estamos com medo de falar do pecado. Porque isso pode desagradar as pessoas. Elas não querem sair de casa para ouvir isso. Mas aqui tem que ser um lugar que você vai ser transformado pelo Espírito Santo. E a forma que Deus quer te transformar é você abrir mão do pecado. O pecado nada mais é do que aquilo que alimenta a nossa carne, aquilo que a gente gosta. Ninguém peca de algo que não quer, que não gosta. E Deus está chamando você, abre mão disso, isso não presta, isso está acabando com a sua vida, acabando com a sua família. Está te afastando de Deus e está destruindo você mesmo. Abra mão do pecado, se rouba, para de roubar, rapaz. Aí você vai dizer, mas eu não consigo, e quem disse que você consegue? É Deus que vai fazer isso na sua vida. Deus só precisa que você queira abrir mão do pecado, que Ele vai te transformar. Não é a questão de conseguir ou não conseguir, porque quem vai fazer isso é Deus e não você. A questão é se você quer abrir mão do pecado. Abrir mão disso. A gente não pode mais ficar minimizando o pecado. A gente não pode chegar agora, olha o que o texto diz, não saia da sua boca, de vocês, nenhuma palavra suja. Não é possível que a gente está naturalizando e agora a crente pode xingar. Pode xingar por quê, irmão? Está na Bíblia dizendo que não sai palavra suja da gente, palavra torpe. Agora somos uma nova geração. Que geração, irmão? Continuamos sendo um povo de Deus. A gente é diferente, meu amigo, com as pessoas lá de fora. Eles xingam, nós não, a gente dá aleluia. A gente machuca o pé, dá uma topada e fala, glória a Deus, e volta. Não é que a gente não sente dor, mas nós somos transformados, a gente abre mão. Ah, uma menina bonita me cantou. É, irmão. Fala assim, ó, que bom. Mostra que você não é tão feio quanto parece. Mas, se você é casado, você está amarrado. Isso não pode ser desculpa. Por quê? Porque nós precisamos abrir mão do pecado. E essa é a forma que nós temos de nos santificarmos. Quero falar da história, um pouco da nossa igreja. Eu falei da visão da nossa igreja local, mas deixa eu falar da nossa igreja em todo. Talvez você não conheça a Igreja do Nazareno. Nós não somos uma denominação enorme, não somos, muito pelo contrário. Não somos a melhor denominação, e claro que não somos, e ninguém é a melhor, somos todos povo de Deus. Mas a Igreja do Nazareno, ela nasceu nos Estados Unidos em 1908, temos mais de 100 anos.
E ela nasceu na união de várias igrejas. A nossa igreja, como DNA, a gente aceita a diversidade. Porque como a gente nasceu na união de igrejas e não na divisão de igrejas, cada igreja tinha um jeito diferente. A gente foi se unindo. Por isso, na Igreja Nazareno, a gente pode batizar por aspersão, imersão e afusão, do jeito que a pessoa quiser. Porque a gente abriu uma igreja que fazia por imersão, mas tinha outra que fazia por aspersão, e na hora de juntar, vamos aceitar tudo e tá bom. Também a Igreja Nazareno não fecha a questão se Jesus vai voltar antes, durante ou depois da tribulação. Se é pré, se é pós, se é mid. A gente ensina a todos, mas a Igreja Nazareno diz, a gente quando se uniu, tinha igreja que acreditava que a gente não ia passar pela tribulação, outra acreditava que ia passar. Vamos falar o seguinte, vamos ficar focados que Jesus vai voltar. E vamos aceitar cada um ter sua opinião diferente de como Jesus vai voltar, o que interessa é que ele volta. Mas o mais importante eu quero te mostrar na história da nossa igreja, é que ela vai nascer em 1908, alguns anos depois da Guerra Civil Americana. Para cá, você não conhece a história dos Estados Unidos, teve uma guerra civil, o norte contra o sul. O norte ganhou, o sul perdeu, e eles brigavam por causa da abolição dos escravos. O sul não queria a abolição do escravo, e o norte queria a abolição dos escravos. Glória a Deus que o norte ganhou, que queria a abolição. E eles ganharam a guerra, só que ficaram racha. Sabe essa polarização que a gente conhece no Brasil? Nos Estados Unidos sempre houve assim, porque lá tem dois partidos políticos, lá tem o sul contra o norte, lá é muito mais polarizado que o nosso país. Sempre foi polarizado lá. E aí as igrejas do sul não se falavam com os crentes do norte. E o que é pior, por causa dessa guerra civil, começou a ter igrejas só para negros e igreja só para branco. E até hoje, infelizmente, às vezes tem isso nos Estados Unidos. Quando houve um avivamento, o avivamento começou a Igreja Nazareno, chamado Avivamento de Santidade, lá, através de reuniões de oração. A Igreja Nazareno nasceu com reuniões de oração de mulheres. Mulheres começaram a orar e fez uma febre de reuniões de oração. E aquela febre de reunião de oração avivou as igrejas, e umas igrejas que foi avivada, saíram da igreja, começou uma igreja, começou um grupo, e uma hora a pessoa pensou, por que a gente está abrindo novas igrejas? Por que esses grupos não se unem, já que a gente é um avivamento do Espírito Santo? E aí foram se unindo as igrejas. E aí as igrejas do sul e as igrejas do norte foram se unindo, e um dia eles pensaram, por que a gente não une as igrejas do norte com as igrejas do sul? Para mostrar que a gente não tem a divisão que o mundo tem. Por que a gente precisa ter uma igreja só de negros e uma igreja só de branco? Por que a gente faz diferente das outras igrejas? A gente começa uma igreja de negros e brancos, já que somos um só povo. Vamos fazer uma igreja que se une, o norte e o sul, branco e negro, tudo. E aí eles aceitaram. E aonde a gente pode fazer essa união? Aí eles pensavam, quem perdeu a guerra? O pessoal do sul. Eles pensam que tudo acontece no norte. Então vamos começar a Igreja do Nazareno no sul. Vamos fazer essa assembleia no sul, que eles acham que o pessoal do norte não vai. Vamos abrir uma tenda, que a gente não tem nenhuma igreja do tamanho, vamos abrir uma tenda. Por isso que tem essa foto aqui, que é essa tenda, e essa foto aqui é original, só que é lógico que de 1908 não podia estar bonitinha, né? Não tinha celular naquela época. Vamos abrir essa tenda. E aí o pessoal do norte foi até o Texas, no lugar chamado Ponte Piloto, Texas. E aí eles fizeram uma assembleia com todo mundo junto, negros, brancos, sulistas, nortistas. Vamos abrir, vamos fazer aqui, todo mundo aceita, fizeram votação. Vamos fazer uma votação aceitando fazer uma igreja para se unir, mostrar que a gente pode ser uma só, que a gente pode quebrar as diferenças. Eles votaram. No manual da igreja tem até a hora, 10h45 da manhã, no dia 13 de outubro de 1908.
Foi a votação unânime, eles aceitaram, foi criada a Igreja Nazareno. A Igreja Nazareno foi criada numa assembleia de um monte de gente. Eles elegeram 2 líderes, mas não foi os líderes que fundou a Igreja Nazareno. A gente não tem o grande fundador, que foi uma união de igrejas. E assim começou a Igreja Nazareno. Só que quando ela começa, essas igrejas já tinham igreja em alguns países no mundo. Então ela já começou com alguns países no mundo já tendo Igreja Nazareno. Ela já começou internacional. E hoje ela está em 164 países no mundo. E ela vai entrar ano que vem na Grécia, em mais um país. E sabe o que está indo? Um missionário brasileiro, 2 velhinhos que estão indo. 2 coroa que estão indo. Porque não tem nenhum jovem que quer ir em um país que não tem ninguém. Está indo 2 coroa para lá. Para começar a Igreja Nazareno na Grécia, que a gente não tem. Para nós termos 166 países a partir do ano que vem. E a Igreja Nazareno está tentando entrar em outros países do mundo. Eu não pude apresentar a vocês, porque o nosso culto é online. Mas esse ano veio a missionária da Igreja Nazareno, na nossa igreja, ela veio aqui visitar o Espírito Santo, a missionária da Igreja Nazareno na Jordânia, um país árabe. Eu queria mostrar a ela, ela falou, não posso aparecer em vídeo. Não pode tirar foto minha. Porque no meu país, eles perseguem os cristãos e tem inteligência artificial. Quando eu entro lá, aparece, eles procuram todas as redes sociais se tem uma foto de uma pessoa com os cristianismo. Se eu entrar lá sabendo que eu sou cristã, eles me prendem. Ela veio aqui, eu não podia apresentar vocês, eu não podia chamar ela na frente, eu não posso tirar foto. Eu tirei uma foto dela e estive guardado. Mas veja, é uma menina que não pode nem fazer isso. Uma jovem que teve um chamado missionário no país árabe, onde é machista, não dão valor à mulher, mas ninguém se levantou, então ela falou assim, então vai eu mesmo, e está pregando o evangelho naquele lugar. E assim nós temos várias pessoas. É do DNA da nossa igreja essa diversidade, de ser um povo, de entender nossas diferenças. É no DNA da nossa igreja essa coisa de nós precisamos ser santos. A nossa igreja nasceu no avivamento de santidade. Nós acreditamos que podemos ser transformados. Transformados na Bíblia é santificado. Não é você ser perfeito, mas você ser transformado por Deus, você ser santificado pelo Senhor. Nós somos uma igreja de santidade. Nós acreditamos que as pessoas podem ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. A visão da nossa igreja é que nós acreditamos que todos os cristãos precisam ser transformados pelo Espírito Santo, ou seja, precisam ser santificados, todos nós. Mas por que está tão raro as pessoas serem santificadas? Por que está tão raro as pessoas serem transformadas? Eu vou te mostrar o porquê. Pega o seu papelzinho agora. Olha o seu papelzinho. Abra ele. Deixa ele na sua frente. Abra o seu papelzinho, só para te lembrar. Está vendo o que você escreveu? Você pediu um sonho, um desejo. Diz para mim. Você pediu algo para ter ou para ser? Você pediu algo para você ou para alguém que você não controla? Por exemplo, eu peço que o meu filho se converta. Você tem poder para converter seu filho? Quem tem é o Espírito Santo. Se você pediu para converter alguém, você pediu para ter algo, não para ser. Seja o que você pediu, se foi para alguém se converter, mesmo altruísta, meu marido, meu filho, você pediu algo para ter. Se você pediu um emprego, você pediu algo para ter. Se você pediu entrar na faculdade, você pediu algo para ter. Se você pediu
para que Deus te ajude a administrar o seu dinheiro, você pediu algo para ter. Quantos de vocês pediu algo para ser? Ó, não precisa falar para mim, não. Quantos pediram algo para ser? A transformação que Deus quer nos dar é para sermos e não para termos. O problema é que a transformação que nós queremos é para ter e não ser. Nós queremos uma transformação que muda o que nós tenhamos, o que nós temos. Não mude o que nós somos. Nós queremos uma transformação que mude o meu status social de ter. Eu quero ter uma transformação que mude o que eu tenho, mude os filhos que eu tenho, mude o marido que eu tenho, mude a minha situação social que eu tenho, me dê algo que eu não tenho, mas a gente não vê que o que Deus quer que a gente busque é aquilo que transforme o nosso ser. Precisamos deixar Deus transformar o nosso ser. Quando o ser é transformado, a Bíblia diz que todas as outras coisas nos são acrescentadas. Tudo que precisamos vamos ter, quando deixamos Deus transformar o nosso ser. Só que nós focamos hoje no ter e não no ser. A gente não quer ser manso, não quer ser bom, não quer ser cheio do Espírito, não quer ser fiel, não quer ser longo, com longanimidade, ser bondoso. A gente não foca no ser. Nós oramos, falamos com Deus, nós buscamos, mas tudo acabando vinculado no ter. Veja o que você pediu. A maioria de vocês está focado no ter e não no ser. O sonho de Deus é que você seja transformado e não que você tenha algo que te transforme. O sonho de Deus está no ser. Jesus sonha com aquilo que você pode ser através dele, e não pelo aquilo que você pode ter. Porque o ter acaba quando sua vida acaba nessa terra. Quando a sua vida acaba nessa terra, acaba o ter. Silvio Santos morreu. Ele não levou o SBT. Fizeram homenagem ao Silvio Santos em todos os canais, vão continuar fazendo. Ele foi um homem extraordinário. Todo mundo conhece, acho que é o cara mais conhecido do Brasil, é o Silvio Santos. Em qualquer lugar do Brasil conhece o Silvio Santos. Ele tem uma vida extraordinária. O cara era camelô no Rio de Janeiro e passou a ser um bilionário. Ele fez coisas fantásticas, mas morreu, não levou nada disso. Sabe, ele não viu a homenagem que a Globo fez, que a Record fez, que a Band fez. Ele não levou nada com aquilo. Não levou o seu dinheiro, não levou o carnê do baú da felicidade, não levou uma telecena, não levou nada. Ele só levou quem ele era. Ele só levou não o que ele tinha, mas levou o que ele era. O ser dele foi. O ter dele não foi nada. Tudo que você tem, você não vai levar. Nem filho, nem marido, nem esposa, nem dinheiro, nem carro, nem status, nem diploma. Tudo que você tem lutado, todo o seu ter vai acabar quando a sua vida acabar, mas o ser vai continuar, ou no céu ou no inferno vai continuar. O ser, o que você é. Por isso o Senhor sonha com seu ser transformado por Ele, mas nós estamos focados no ter e não no ser. Eu quero que você pegue o papelzinho, vira para o lado que está em branco agora.
Vira para o lado que está em branco no papelzinho. Se você tiver uma caneta, você escreve. Se não tem, não precisa não. Agora escreva, o que Deus quer que você seja? O que Deus quer que você seja? Qual é o ser que Deus sonha em você? Talvez Deus quer que você seja manso, que suporte as pessoas em amor, que aprenda a perdoar com mais facilidade, que pregue o evangelho, que seja mais evangelista, que seja mais paciente, que tenha mais fé. Mas qual é o ser que Deus sonha? Para de focar no ter, começa a sonhar pelo ser que Deus quer que você seja. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Deus tem algo extraordinário na sua vida. Ele quer transformar você para algo extraordinário. Mas Ele não quer transformar te dando coisas. Ele quer transformar o seu ser, não o ter. Deixa que o ter venha naturalmente. Mude você e Deus vai salvar seu marido, sua esposa, seus filhos, através de você. Mude o seu ser e Deus vai começar a prosperar a sua vida. Mude o seu ser e Deus vai te dar muito mais do que você possa imaginar. Você vai ter coisas extraordinárias. Mas essas coisas não vão preencher o seu coração, porque a sua alegria vai ser em você ser algo, e não ser em você ter algo. Deus quer mudar o seu ser. Você crê nisso? Você crê nisso? Feche os seus olhos, fala com o Senhor. Senhor, muda meu ser, transforma o meu ser. Deixa o Espírito Santo mostrar para você o que Ele precisa transformar em você. Em que parte do seu ser precisa ser transformado. E que você possa aceitar esse agir do Espírito que quer transformar o seu ser. E se você quer deixar o Espírito Santo transformar o seu ser, parar de vincular as coisas no ter, eu quero que você venha aqui no altar para se quebrantar com o Senhor e falar com Ele. Eu quero que o Senhor transforme o meu ser, Pai. Eu não quero ficar preso no ter, mas eu quero ser transformado pelo meu ser. Sai do seu lugar, vem aqui no altar. Vem aqui no altar falar com o Senhor, pedir a Deus para que Ele possa transformar o seu ser. Eu quero ser
Senhor Jesus, Pai amado, transforme o nosso ser, Pai. Que não possamos focar no ter, mas no ser. Queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Santifique as nossas vidas. Nos dê um freio para suportar uns aos outros. Que possamos estar focados em servir uns aos outros, Pai. Que possamos largar o pecado, Pai, por amor a Ti. Que possamos ver o Senhor nos ajudando a fazer a gente crescer em Ti, Pai. Que não possamos focar naquilo que possamos ter, mas possamos focar no que possamos ser através de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, irmão.